Olá pessoal, vamos aí para a nossa terceira videoaula, na terceira semana, e estamos aí com a aula 4 da apostila. Nosso conteúdo de hoje, números irracionais. Vamos falar desse conjunto e conhecer algumas de suas propriedades. Lembrando que os números irracionais são aqueles números que não têm representação fracionária, que não pode se escrever como forma de fração. Então, exemplos disso nós temos aqui listados aqui, ó, 1,2, 0,3, 0,4, 0 e aqui reticências. Mostra a reticência para indicar que esse número tem infinitas casas decimais. São casas decimais não periódicas. Alguns até confundem que vê assim 20, 30, 40, então daria para conjecturar que depois seria 50, 60, mas isso não é dízima periódica. São números aleatórios, né, que se repetem depois da vírgula. Temos o caso também da raiz quadrada de 2. Quando você tenta em uma calculadora, por exemplo, tirar a raiz quadrada de 2, vai encontrar esses dígitos daqui. 1,4, 1, 4, 2, 1. Não tem nenhuma periodicidade. São números que, ou seja, não tem uma repetição contínua, tipo assim, 23, 23, 23, né? Isso seria uma dízima periódica. E são números com infinitas casas decimais. Então, todo número que tem infinitas casas decimais não periódica é um número irracional. Né? Também pode ser um número que não tem, né, quando você vai tirar a raiz dele, também não é raiz exata. Né? Dentro de uma raiz que não é raiz exata, é irracional. Como no caso, raiz de 3. O 3 está dentro de uma raiz e o resultado dela não é exato. Então, ele é um número irracional. Então, está aí a representação e, é claro, também o número π. Embora o número π tenha sido encontrado, né, por uma fração, ele não volta a ser fração. Então, ele é um número irracional. O número π é aquele que foi encontrado quando se dividiu o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Qualquer circunferência de qualquer dimensão, dividindo o valor do comprimento pelo diâmetro, vai encontrar aproximadamente 3,14, que é o número π. Tem bilhões de casas decimais e nenhuma parte de dízima periódica. Né? Então, propriedades dos números irracionais. Vamos ver algumas delas. A primeira propriedade: a soma de um número racional com um número irracional é número irracional. É isso aqui, ó. Nós temos o 1, que é um número racional, somado com a raiz de 2, que é irracional, vai gerar um valor irracional. Então, ó, racional mais irracional gera valor irracional. Que não importa, já que eu estou somando com uma parcela irracional, não importa qual seja a outra aqui, sendo do conjunto dos racionais, vai continuar sendo irracional. Não muda, né, a forma do número. A segunda propriedade diz que a diferença entre o número racional e o número irracional, em qualquer ordem, também vai ser irracional. Então, veja bem, tanto faz a soma quanto a diferença. Se é de um número racional com um irracional, o resultado é irracional. Na soma e na diferença. Isso aqui que vai acontecer. No caso aqui, o número 2 menos o valor do π daria menos 1,14. Tá? Um valor irracional. Tá? Essa é a propriedade 2. A propriedade 3 diz que aqui está escrito errado, tá? Um erro de digitação, não é produto, é produto. Tá? O produto de um número racional não nulo por um número irracional é um número irracional. Então, você tem um 2 que é um número racional. Quando multiplicar, né, produto é multiplicar, por raiz de 3, por exemplo, que é irracional, vai gerar número irracional. Apenas dobrei o número irracional. Então, no produto também acontece isso. Um número racional multiplicado por irracional gera resultado irracional. Ok? Um minutinho aqui que sem querer aqui a página saiu do lugar que estava. Voltando então, nós temos agora a questão do quociente, que é a divisão. Quociente de um número racional, não nulo, né, seja diferente de zero, por um número irracional é um número irracional também. Então, ó, você tem um 12, que é racional, dividido por raiz de 6, que é irracional, também vai gerar um número irracional. Então, as operações que nós falamos aqui, que foi adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas 4 operações, se você pega um número racional e faz uma delas com um número irracional, sempre gera resultado irracional.
Somar, multiplicar, dividir. Racional por irracional, resultado irracional. É o que sempre vai acontecer. Okay? São as 4 propriedades básicas. Okay? No próximo vídeo eu vou falar aqui do número π. Até breve, pessoal.